Podemos dizer que o momento do Vasco é complicado? Oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, com 7 pontos. Segundo na Sul-Americana, perdendo aí a liderança para o Lanús por saldo de gols. E está na terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Operário. Thiagão, difícil, complicado, com o seu torcedor bem preocupado pela sequência que o Vasco tem de jogos fora de casa. Cruzeiro, Operário, Palmeiras, Puerto Cabello, depois Vitória, Lanús. Isso realmente está preocupando demais. Pressão no nosso treinador. O time não consegue evoluir sem a bola, com a bola. Quero até passar aqui, resenha, tá? Não é pra criticar ninguém, não pode fazer isso, nada disso. Mas você viu o Felipe Coutinho revoltado da vida com o Pablo Verratti, porque escorou uma bola errada? Ah, Coutinho, meu Deus do céu, família vascaína. Mas tem esse tempero. Tempero é esse. Euriquinho. Hoje, o Ben já divulgou aí a entrevista. Euriquinho soltou várias lá, família vascaína, dizendo que o Pedrinho é só um rosto bonito, à frente do Vasco, não é ele que comanda. Dois... Como é que eu posso falar? Dois caras aí da Sempre Vasco estão comandando o Vasco. Comenta também que ele já sabia que o Vasco ia ter dificuldade nessa temporada, porque quem tá tocando futebol não entende nada. E aí fala também da contratação do Lloyd Augusto. Quero saber muito a sua opinião e eu quero debater com vocês aqui também algumas opiniões do Abel Neto, jornalista, apresentador da ESPN, revoltado defendendo o Carille, e Ricardinho Martins. Ele é um jornalista que torce para o... e falou que assistir o Vasco... Pô, esqueci até o termo aqui que ele fala, cara. É uma tortura. Eu acho que é isso que ele fala. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Eu já quero passar aqui esse meio que um desabafo do Abel Neto, apresentador da ESPN, meio que defendendo o Fábio Carille. Olha só. Ele é perguntado, por exemplo, o Fábio Carille, você já pensou em como que o Vasco jogaria sem o Verratti? Ele poderia responder, sim, a partir do momento que me trouxerem mais opções. Um outro centroavante com a Mas ele mesma outro dia falou que está satisfeito com o elenco. O Flamengo, quando não joga... Ele falou isso. Não pode jogar o Bruno Henrique pela esquerda, por exemplo. Entra o Cebolinha. Não pode jogar fulano, entra o Michael. Não pode jogar Beltrano. Não pode jogar o cara na lateral direita. Entra o Wesley, entra a Varela. Não pode jogar na lateral esquerda o Ayrton Lucas. Joga o Alexandre. Não pode jogar o Danilo. Entra o Léo Pereira. O Vasco também não pode querer isso? Outro dia, ele botou o time em reserva. Vasco, seja quem for, não tem que ter 2 jogadores bons para cada posição? Ou vão ficar pondo a culpa sempre no treinador? Não estou falando só no Carille. O Vasco troca de técnico toda hora. O Santos troca de técnico toda hora. O Corinthians troca de técnico toda hora. E os elencos? Trocam entre si, né? Troca a diretoria também desses clubes. Carille... Tá certo, Abel Neto, tá certo, viu? O cara ficou nervoso. Vou aproveitar esse gancho aí do Abel Neto e como eu amo muito a minha filha, eu vou fazer uma homenagem aqui pra ela. No mundo ideal, é um privilégio ver... Aladim, tá ligado, né, família? Ah, Abel Neto, aí é brincadeira, cara. Assim, cara, tem certos tipos de comentários que é muito difícil. Poxa, no mundo da Disney, no mundo ideal, é isso aí, né, rei? Mas, poxa, me fala, qual clube, em sã consciência, vai montar um time forte, pagando bem, milhão aqui, 2 aqui... time qualificado, com opções e contratar, com todo respeito, o Fábio Carille. Que desde 2017, me parece, não tem um grande trabalho, um grande resultado, títulos. Poxa, meu, sabe, quer defender o cara? Defende, sabe? E outra, não dá pra você colocar na conta dessa gestão, não é porque eu tô defendendo aqui o Pedrinho, não, cara. Tudo que o Vasco vem passando aí nos últimos anos. Leva tempo para isso, para organizar, para trazer uma gestão profissional, para montar um time competitivo. O Flamengo não fez isso de uma hora para outra. Então, poxa, mas também segura, Como tem um influenciador aí, diminui, que fala, sabe, é um tipo de comentário, cara, que não cabe nesse momento. O Carille foi contratado para esse Vasco, para dar jeito nesse Vasco, porque se fosse esse Vasco que o Abel Neto tava falando, ninguém maluco, não podia passar perto do Carille. Fala o último grande trabalho do Fábio Carille, gente.
Poxa, então assim, claro que isso tem também aqui no futebol brasileiro, tô vendo aí a movimentação, né? Corinthians parece que vai acertar com o Dorival, Santos deve acertar com o Ramon Dias, e acontece isso, cara, faz parte. Não dá pra você, é muito mais difícil você montar um elenco competitivo, né? Pelos valores e tudo mais, do que você tentar contratar um treinador pra tirar algo positivo daquele elenco que é limitado. Essa é a realidade do futebol, né, brasileiro. Mas, família, eu coloquei esse gancho aí pra gente comentar um pouco já da próxima partida do Vasco, né, contra o Cruzeiro, abrindo essa sequência aí de jogos fora de casa, né. Tá na tela pra vocês, o mídia vascaína até destacou, tá aqui, ó. Cruzeiro terá 2 dias a menos de preparação para o jogo contra o Vasco. Por quê? Tá aí na tela pra vocês, né. Cruzeiro enfrenta o Palestino pela Sul-Americana, amanhã às 9h30, um jogo bem tarde ainda, né? E entendo que o Cruzeiro deve ir aqui com força máxima, porque tá muito mal na competição, né? Não pontuou até agora, me parece, ou tem um ponto. Poxa, depois vocês podem me corrigir aí. Cara, o Cruzeiro empatou, ganhou de alguém. Depois eu posso até ver aqui, não lembro, porque perdeu, né, pro time da Argentina, perdeu em casa pro time do Equador e vai fazer a terceira partida agora. É isso, não tem nenhum ponto, tá? Foram 2 derrotas, então provavelmente vai com força máxima para essa partida, porque perdendo, né, vai dar adeus aí a classificação direta. De repente pode até sonhar ali com a segunda colocação. E aí, família, é muito daquele papo que eu venho tendo aqui com vocês, sobre esse trabalho do Fábio Carille, o time é horroroso, o Thiago não dá, isso e aquilo, poxa, vai demitir treinador, são 20 anos fazendo isso, só que é um processo, tá? Eu venho falando isso aqui com vocês. Quando você pega o Vasco aí, nesses últimos anos, eu vou tirar 2024 e 2025, tá? O Vasco montou um time ideal? Não, mas é um time que dá pra competir. Porque no passado recente, família, se você pegar aí 2018, 2019 ainda o Vasco conseguiu ficar mais organizado, tinha as peças ali, né, com o Rossi, com o Marrone, era um time mais físico, eu vou tirar 2019. 2017 também. Agora se tu pegar 16, 2015, 2014, 2013, cara, são anos que o Vasco não tinha nem time pra competir. A realidade é essa. Quando você olhava assim pro futebol brasileiro, você pensava assim, meu Deus do céu, o Vasco entrava em cada jogo e você falava só um milagre pra gente ganhar. Hoje eu não consigo ver dessa forma. Você pode discordar de mim, falar assim, Thiago, nosso time é horroroso. Eu não consigo ver dessa forma. Vou te dar um exemplo. Vamos enfrentar o Cruzeiro, que muita gente aí no início do ano, nessas ticklists, né, da vida, colocavam sempre ali o Cruzeiro à frente do Vasco, certo? Nesse momento, né, Cruzeiro e Vasco estão ali empatados com 7 pontos. Deixa eu colocar pra vocês aqui rapidamente, né, o time que eu já dei como exemplo aqui recentemente, né, que o treinador lá, Leonardo Jardim, mudou a forma de jogar, colocando um time mais físico em campo, barrando Dudu, barrando Gabriel Barbosa, pra colocar o Wanderson, pra improvisar o Christian pelo lado direito, aquele volante do Atlético Paranaense, o Caio Jorge na frente, isso que ele fez. O time do Cruzeiro deu uma melhorada por isso, por ter mais condição física, um condicionamento dentro de campo. Não quer dizer que aguenta correr, mas tem explosão, tem velocidade, tem arranque. Tá faltando isso, tava faltando isso pro Cruzeiro. O que acontece? O Carille precisa disso para organizar o time. E ele não tem essas peças, né? E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre o Lodge, eu bato nessa tecla direto. Mas olha esse time aqui do Cruzeiro e olha pro do Vasco. Vamos lá, Cássio, Fabrício Bruno, né? Vidalba. Pô, lateral direito aqui eu não sei o nome, tá? Porque tá J. Jesus, não é o William, né? Que eu não sei se tá barrado. Kaique, lateral esquerdo. Na cabeça de área, o Lucas Silva, eterno Lucas Silva. E o Romero, que eu não acho nada demais. Matheus Pereira, bom jogador, beleza. O Christian improvisado. Wanderson e Caio Jorge. Cara, você acha o time do Cruzeiro tão acima assim do Vasco? Uma coisa absurda assim pra você falar, caramba, mano, é um Cruzeiro, todo poderoso Cruzeiro. Você acha isso? Não é, pô. Não é, velho. Tá faltando organização pra esse time do Vasco. Tá faltando trabalho. Tá faltando alguém pra tirar algo a mais desse time, gente. Tá faltando. E claro, concordo com muita gente que fala que o Vasco não tem time pra disputar 3 competições. Isso é uma realidade. A gente tá vendo aí um Nuno exausto. O Nuno Moreira está exausto. A gente tá vendo isso. Mas, poxa, você olha pra esse time do Cruzeiro aqui, você teme o Cruzeiro com esse time que o Vasco tem? Pô, eu não consigo, cara. Eu não tô dizendo que a gente vai chegar lá e vai ganhar. Não, a gente não tem time pra isso. Mas você teme, você olha pra esse time do Cruzeiro e você acha que não dá pra competir. Eu penso ao contrário. Hoje, né, eu sei que é difícil você ter esse discurso por tudo que a gente já viveu aí recentemente, colocando sempre na conta de treinador. Ano passado, eu defendi muito o Paiva com esse discurso. Vai botar na conta do cara? Olha o time, olha as opções. E eu fui muito cobrado aqui, muito criticado, passador de pano. Eu queria entender a galera, se tem também, né? A galera que cobrou o Paiva no ano passado, porque tinha um entendimento que aquele time poderia produzir mais, e agora com o Carille? Vai entrar nesse discurso? Ah, tem que manter treinador. Ah, é isso. Não, cara, a minha torcida para o Fábio Carille, claro, além de ser vascaíno, é muito mais no sentido das opções,
que são poucas no mercado. Então, já que o grupo tá com ele, todo mundo tá dizendo isso, tô torcendo para ele organizar esse time, mesmo achando que é muito difícil. Porque o trabalho dele à frente do Vasco é péssimo. É péssimo. Muito ruim, família vascaína. Mas hoje eu não consigo ver o elenco do Vasco, mesmo com algumas carências, principalmente de velocidade, mesmo assim entendo que o Vasco tem condições de competir, por exemplo, com o nosso próximo adversário, tem condições de ganhar, jogando fora de casa. Mas com o trabalho, né, que tá sendo muito ruim do Fábio Carille, é aquilo, é difícil acreditar. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de trazer, né, já que a gente está falando aqui do elenco do Vasco, esse rápido comentário do Ricardinho Martins, jornalista da TNT Esportes. Eu vou falar o time dele depois. Se você não sabe, eu vou falar depois. Mas primeiro, tá na tela. Renato, a direção do Vasco não pode vir a público falar que o Vasco está entre os 8 melhores times do Brasil. O seu Fábio Carille não pode, quando perguntado se o Vasco precisa de reforço, falar: não, eu estou satisfeito que eu tenho. Então ele tem que fazer esses caras jogarem bola e o Vasco ganhar jogos. É o que ele não faz. O Vasco faz tudo, menos jogar bola, pô. O Vasco não joga bola. Ver o jogo do Vasco é uma tortura. Tá aí. Eu entendo que a grande maioria vai concordar com essa visão do Ricardinho Martins. Agora, quando eu te falar o time que ele torce, de repente você fica um pouco incomodado com essa visão. Ele torce para o Santos. E assim, família, a galera tá pegando muito no pé do Fábio Carille. E aí eu defendo ele, tá? Eu defendo ele. Eu acho que ele não falou nada demais. Nada. Eu não entendo essa galera, porque quando o treinador fica cobrando reforço, precisa de reforço. Ih, vai perder o grupo. Toda hora falando que não tem, que falta isso, que fala aquilo. Quando o cara fala que, poxa, não precisa... Meu Deus, cara, que... A galera sem noção, gente. Que time no mundo que não precisa reforçar o seu elenco? Todo mundo quer mais opções de qualidade, é claro. Mas ele falou isso, que ele tava puto da vida. Acho que o Vasco, né, perdeu ali o jogo na coletiva, cobrado, vaiado, xingado. Ele revoltado, ele largou essa. Mas também de uma maneira de passar uma confiança, de acreditar no grupo. Mas claro que ele, Pedrinho e todo vascaíno desse mundo de meu Deus, sabe que o Vasco precisa reforçar. Mas essa galera fica presa nisso, cara. Gente, o vascaíno hoje, ele não somente consome vocês, sabe? Hoje tem a mídia alternativa, então a galera fica participando dos canais, de grupos de WhatsApp, então ninguém mais tá caindo nessa narrativa de vocês, de ficar batendo nessa tecla que o Fábio Carille falou que não precisa de reforço. Pelo amor de Deus, o vascaíno tá vindo, é claro que precisa, e ele sabe também disso. Então nesse sentido aí, cara, eu não tô criticando e não tem, eu aposto que não tem nenhum torcedor puto com o Carille por causa disso. Não pode ter, pô, porque tem que ter um entendimento que o cara sabe. E aí o Pedrinho, eu falei sobre isso aqui. Mesmo, tem que entender o contexto, ele falou se performar, tá entre os 8. Eu falei, nada a ver. O Pedrinho não deveria falar isso. Porque traz uma pressão. Vira e mexe, a galera tá falando sobre isso. Seja vascaíno ou o cara que não torce pro Vasco. Bate nessa tecla o tempo todo. Cadê o elenco que fica entre os 8? Sabe? Foi uma pressão que o Vasco não precisava, família vascaína. Mas assim, em relação ao nível de atuação do Vasco, que ele fala, o primeiro tempo, família, eu até gostei, tá? Gostei em comparação, por exemplo, ao jogo contra o Sport. Eu achei que o Vasco teve mais condição de jogo, trabalhou bem a bola, né, no campo do adversário, criou algumas oportunidades, boas movimentações, mas no segundo tempo, exatamente isso. Foi uma tortura. Mas Aí eu penso, poxa, eu sei que ele é santista, será que ele fala da mesma forma? Eu acho que sim, família vascaína. Ai, meu Deus do céu. Seguindo aqui a nossa resenha e para finalizar, deixa eu passar para vocês, claro, saber também a opinião da galera da família vascaína sobre essa declaração aqui do Euriquinho falando sobre a contratação do Lodi Augusto. Tá na tela. Falei, antes do Vasco ter a janela de transferência, eu falei que o Vasco ia ter um ano muito sofrido esse ano, porque as pessoas que estavam lá, eu já sabia que não sabiam fazer futebol. E as contratações do Vasco estão aí. O Vasco contratou, Benja, eu tenho que ter muito cuidado. O Vasco contratou um angolano para jogar no ataque, que saiu do Sporting B, foi pro Farense, sei lá. De lá foi pro Mafra, clubes que você que vive futebol não sabe nem que existem em Portugal. De lá foi pro Antalyaspor da Turquia. Aí o cara me fez 5 gols em 2 temporadas. O jogador nunca tinha feito uma transferência onerosa, nunca tinham pago nada por ele. O Vasco foi lá e pagou, segundo a imprensa, porque tudo que esses números são segundo a imprensa, porque o Vasco é tão fechado, ninguém tem acesso a nada. 3 milhões de euros num jogador desse. Jogador que valia 0, não fez nada, passou a valer 3 milhões de euros. Aí tu vai olhar, vou até falar uma coisa que pode ser até polêmica. A empresa que indicou o executivo para o Vasco
tentou comprar o Mafra, não comprou. Aí esse jogador foi para a Turquia. Essa mesma empresa que levou o executivo para o Vasco, esse mesmo agente dessa mesma empresa, que comprou o clube com o qual o executivo do Vasco trabalhava, é dona do clube, vai na Turquia. O executivo do Vasco não viaja para contratar jogador nenhum, viajou só para contratar esse. Me contrata um jogador que tem histórico de custo de R$0 por 15 milhões de euros e ninguém fala nada. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, 3 milhões de euros e ninguém fala nada. Acho isso normal. Não estou aqui afirmando que tem roubo, que tem sacanagem, mas é estranho. É estranho. É uma coisa que tem que vir a público e ser muito bem explicadinho o porquê dos porquês, por que a gente fez negócio com a gente. Eu acho que para uma gestão que entrou no clube, que o projeto dela era um compliance rigorosíssimo, profissionalismo rigorosíssimo, não cabe o agente que era o empregador do executivo, na segunda janela, faz uma das maiores contratações e de um jogador que ninguém conhece, não sabe de onde veio. É minimamente estranho. Como ele chama esse cara? Como ele chama o jogador? É Lloyd Augusto, sei lá, Lloyd. Sei, é um angolano. Um angolano que não tem condição nenhuma de jogar no Vasco. Mas eles precamaram direitinho, fizeram live, botaram ele desafiando o Flamengo, coisa que o torcedor gosta, entendeu? Aí o torcedor se empolga. Usaram alguns influencers deles, que batem em todas as contratações. Aí tu vai ver na do Lloyd Augusto, esse cara tem que... Quer dizer, não tem... São coisas de gestão que eu tenho que tomar muito cuidado para criticar. Eu quero criticar, Berge, os atos de gestão e não as pessoas. Tá aí. Família, eu não acompanhei ainda a entrevista completa. Eu assisti alguns cortes, né? E aí vi ele comentando isso, que o Pedrinho é só um rostinho bonito ali, porque a torcida confia, acredita, quem tá no comando são outros dois, né, membros da Sempre Vasco, falando também que o Vasco ia sofrer porque quem está comandando esse processo aí de reforços, de contratações, não entende basicamente nada de bola. Eu tenho certeza que o Pedrinho vai se pronunciar sobre isso, porque realmente, né, tem muita gente que não acredita no Euriquinho, entende que é um cara que quer tumultuar, mas o Pedrinho com certeza tem que falar sobre isso. Mas assim, família, tem alguns pontos ali que eu quero entender, tá? Porque não foi o que foi passado até pela galera que cobre o dia a dia do Vasco, né? Porque a galera fala que o Marcelo Santana foi na Turquia para negociar com o Garré, né? Que o Lloyd Augusto, ainda o time da Turquia, não queria liberar isso e aquilo. Tanto que, me parece, vocês podem me corrigir, o Marcelo Santana, ele volta para o Brasil, junto com o Garré, né? Para o Garré ser apresentado, e ainda o Lloyd Augusto não estava certo. Não é isso? Aí teve as lives e tudo mais. Não foi uma parada dessa? Em relação ali, né, ele fala dos influenciadores que, né, criticaram outras contratações e essa do Lloyd a galera defendeu. Poxa, assim, eu não vi ninguém, cara. Ninguém defendendo o Lloyd Augusto não, né? Sinceramente, vi algumas páginas, né? Aí tá vendo esse tipo de jogador que a gente precisa, eu gosto de confusão contra o Flamengo. E eu sempre falei aqui, né? Eu sempre falei, meu argumento, olha, gente, não sei quem fez esse levantamento aí, se foi o Garoni, o Analisa Vasco, né? Que os números do Lloyd, gols, assistências, comparando com o Serginho, no mesmo número de jogos, eram inferiores do que o Serginho. Serginho. Falei, calma. A única coisa que eu defendi aqui o Lloyd Augusto foi no sentido do Jean Davi, né? Que é um cara mais forte, mais rápido, para atacar espaço, né? Que tem uma característica diferente do Jean Davi. Mas, poxa, eu não lembro, cara, da galera passar pano pra isso, de defender isso e aquilo. Não, a galera tava cobrando muitos reforços, né, que estavam demorando e tudo mais, que o Vasco precisava de pontas. E aí acabou, né, na reta final ali da janela, acertando com o Nuno, com o Garré e com o Lloyd na reta final. Assim, família, cara, isso não ajuda em nada, né, não ajuda de fato. Mas, poxa, eu espero que isso não esteja acontecendo no Vasco. Né, o Pedrinho é um cara que, claro, muita gente cobra, muita gente critica. Eu tô torcendo muito, já falei isso aqui algumas vezes, né, para que ele seja o que outros gestores aí, presidentes foram, né, para outros clubes que estão conquistando nesse momento, que estão muito fortes no mercado, contratando, com um time, né, uma folha salarial alta. Então eu espero que o Pedrinho possa dar esse pontapé inicial. Mas se isso de fato estiver acontecendo, você contratar um jogador porque, né, sei lá, indicou... como é que ele falou, um diretor aí, não sei se é o Marcelo Santana, eu acho que e se de repente arrumou algum recurso, não, aí é complicado, cara, é complicado, espero que isso não esteja acontecendo no Vasco, na verdade eu não acredito nisso,
Não acredito, né? Acredito que foi mais um erro, né, dos scouts do Vasco. E claro, aqui eu não estou tirando a responsabilidade do Pedrinho, não. De repente foi também naquela de você apostar com o valor que você tem. Não foi 15, né? Eu acho que foi 9 milhões. 9 milhões. E a gente sabe, cara, 9 milhões hoje num jogador não é nada. Não é absolutamente nada. É aquilo que eu falo. Pega ali 10 no Jean Davi, 10 no Maxime e 9 no Lodi Augusto. Já é alguma coisa, sabe? Então eu prefiro acreditar que foi mais uma questão de incompetência, de análise, erro de todo o departamento de futebol, incluindo, né, quem tá na frente aí, Marcelo Santana, Felipe e Pedrinho. Mas, espero que isso não esteja acontecendo no Vasco e tomara que o Pedrinho possa se pronunciar sobre essa entrevista aí também do Euriquim, família vascaína. Fui, tamo junto, quero saber a sua opinião.